Sabe aquela discussão sobre qual é o lugar mais cool de uma cidade? Então, essa conversa ficou séria. Um ranking global super prestigiado, do guia britânico Time Out, acabou de sair e colocou um bairro brasileiro numa posição, assim, muito alta. E claro, isso deu o que falar. Hoje, a gente vai mergulhar nessa lista e entender o que fez esse lugar se destacar tanto no mundo todo. Bom, e a primeira pergunta que a gente se faz é: o que afinal define um bairro como cool? Qual é o segredo? Será que é só ter os cafés mais badalados, as lojas mais diferentes? Ou tem alguma coisa a mais por trás disso? E olha, a definição que a própria Time Out usa é bem interessante. Para eles, ser cool não é só sobre estar na moda, é sobre ser a alma da cidade. Sabe, são lugares com uma cena cultural que pulsa, com comida boa e que dá para pagar, onde a diversidade é bem-vinda e os negócios locais, sejam pequenos cafés ou galerias de arte, estão prosperando. E vale dizer que essa lista não foi feita de qualquer jeito não. Para chegar nesses nomes, eles contaram com uma rede de especialistas no mundo todo. Editores, escritores, gente que realmente vive e respira o dia a dia desses lugares. Isso dá uma credibilidade enorme para o ranking. Ok, com esses critérios em mente, vamos para a grande surpresa que veio de São Paulo. A Time Out descreveu essa região como a alma alternativa da cidade, um lugar onde o passado e o presente se encontram de um jeito bem único. E a posição desse bairro paulistano no ranking mundial é essa aqui. Terceiro lugar. Sim, isso mesmo, terceiro bairro mais legal do mundo. É um feito e tanto, né? E o bairro que levou essa medalha de bronze global é a Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, um lugar que quem conhece sabe está passando por uma transformação incrível. E para a gente ter uma ideia do peso dessa conquista, olha só com quem a Barra Funda está dividindo o pódio. Jinboucho, em Tóquio, em primeiro, e Borgerhout, na Antuérpia, em segundo. Ou seja, a gente está falando do mesmo nível de bairros em centros urbanos globais que são super influentes. Tem uma frase da própria publicação que resume perfeitamente a essência do bairro. Eles disseram assim: no mesmo quarteirão você encontrará concreto, trilhos de trem e uma boate cult. É exatamente isso. O charme da Barra Funda não está no que é perfeitinho, mas nessa mistura do industrial com o criativo. Então, o ponto central é essa evolução. Onde antes era só galpão, oficina mecânica, aquele passado bem industrial, hoje a gente encontra ateliês de artistas, cafés super descolados e até festas que rolam atrás de grandes portões de ferro. É um espaço que se reinventou totalmente. E o que está alimentando essa energia toda? A publicação destacou vários pontos. A cena de arte, por exemplo, com galerias de peso como a Mendes Wood. O design brasileiro com lojas como a Verniz. E a gastronomia, então, é um capítulo à parte. Eles recomendam lugares como Sururu, Caracol e Coma, que têm cardápios super inovadores. Tá, mas e na prática? Como seria viver um dia por lá? A Time Out foi além e até montou um roteiro do que seria um dia perfeito no bairro. O roteiro ideal que eles traçaram é bem completo. Começa com uma caminhada no Minhocão e um café da manhã na Baianeira. De tarde, a ideia é mergulhar em arte e design. E para fechar, a noite é nos bares, como o Mamãe Bar ou o Novo Point, água e biscoito. Um dia bem tenso, hein? Mas olha só, a Barra Funda não foi o único destaque brasileiro na lista. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, para ver como o concorrente carioca se saiu. E quem marcou presença foi Botafogo no Rio, garantindo a 29ª posição no ranking global. Um reconhecimento e tanto para a cena vibrante do bairro. Para Time Out, a definição de Botafogo é simples e direta. Um lugar que nunca para. E é uma descrição perfeita, né? Porque quando parece que o bairro já atingiu o auge, sempre aparece mais novidade, mantendo o lugar numa evolução constante. A vibe de Botafogo é essa efervescência toda, com novos bares e restaurantes aparecendo em casas antigas reformadas. À noite, as calçadas ficam lotadas. A cena gastronômica é impressionante e vai de cafés descolados como o Diner até restaurantes de altíssimo nível, inclusive com estrela Michelin, como o Lazai. E o dia perfeito em Botafogo, segundo o guia, seria uma mistura de pães artesanais da The Slow Bakery, arte contemporânea nas galerias, almoço no Sult e, para fechar, drinks e música na calçada de bares como Botica ou Chanchada. É bem a cara do bairro essa vida ao ar livre. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, para entender direitinho onde Barra Funda e Botafogo se encaixam nesse cenário mundial. Aqui a gente vê o topo da lista. Jinboucho em Tóquio, Borgerhout na Antuérpia e, claro, Barra Funda em São Paulo fechando o top 3. Depois vem bairros em Londres, Chicago, Seul, Paris,
É uma lista super diversa, o que torna a posição da Barra Funda ainda mais expressiva. E quando a gente olha essa lista toda, de Tóquio a São Paulo, uma coisa fica clara. O ponto crucial é que o que é mais valorizado hoje não é o luxo, não é a perfeição, é a autenticidade. Esses bairros são cool porque conseguem manter um caráter local, uma identidade única, que atrai as pessoas não só para visitar, mas para viver, trabalhar e se divertir. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Se a gente parar para pensar na nossa própria cidade, qual seria o bairro que melhor representa a alma local? Aquele lugar que, para quem conhece, define a verdadeira essência da cidade. Fica a pergunta no ar.